Olá, jovens! Tudo bem? Eu sou a Jéssica do Mil Páginas e no vídeo de hoje eu vou trazer para ti 10 livros para te inserir ou retomar o hábito da leitura na tua vida. Então, pega o teu chimarrão e vem comigo! E o primeiro livro que eu vou te indicar é O Pequeno Príncipe. Esse livro ele é bem curtinho, a maioria das edições vem com ilustração. É uma leitura bem fluida, bem tranquila. O livro é cheio de mensagens e ensinamentos. E diferente do que as pessoas acham, esse livro não é infantil. Ele é um livro lindo, vai te fazer pensar muito nas tuas amizades e vai te deixar com o coração quentinho no final da leitura e talvez com algumas lágrimas. E sim, é um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, eu leio ele todos os anos e agora que está começando o ano, vou ler ele sim, junto com meu filhinho. Minha segunda indicação vai ser o livro A Seleção. Gente, quando eu li esse livro, eu espalhei a palavra dele, tá? Eu emprestei para praticamente todas as minhas amigas e a minha mãe. E assim, todo mundo ficou encantada com a história. Um livro curtinho, apesar de ser uma série de livros, tá? Ele tem ali os 3 primeiros do casal principal e depois ele tem uma continuação. Mas ele é um livro, são livros curtinhos, a escrita leve, bem tranquila, bem fácil de ler, é divertido. É um romance maravilhoso que vai te fazer suspirar de amor e te deixar com o coração bem aquecido também. Eu adoro esses livros. Ele é um pouquinho mais que Sessão da Tarde, assim, aqueles livros de romance Sessão da Tarde, sabe? Porque ele tem os detalhezinhos dele ali, mas é maravilhosa essa leitura. E é claro que nessa lista vai ter Harry Potter. Óbvio, porque foi lendo Harry Potter que eu fui inserida no mundo literário. E a história de eu começar a ler Harry Potter, ela é muito louca e um dia eu venho te contar como é que eu iniciei meu hábito da leitura. Vou te contar. Começa lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da série. Tá? É uma série de 7 livros. Porque esse livro ele é bem introdutório. Ele vai abrindo o mundo da fantasia aos poucos. Então tu vai conseguindo, à medida que tu vai lendo, que tu vai se acostumando com a leitura, aos pouquinhos tu já tá sendo inserido naquele mundo ali. E tu vai passando pelas fases do Harry. Então ele começa assim muito tranquilo, muito leve, é maravilhoso. Se tu quiser, um pouquinho antes, assiste o filme, mas eu já vou te dizer, o livro é muito, muito, muito melhor. Querido John, a maioria das pessoas aí do mundo literário sabem que Nicholas Sparks é o rei do romance. E assim, ó, eu sou completamente apaixonada por ele. Quando eu comecei a ler, eu sempre estava ali entre o Harry Potter, que era o meu livro favorito, e aí depois eu comecei a ler romances. E o Nicholas Sparks, para mim, foi o meu introdutório nesse gênero literário. Tá? É um livro bem Sessão da Tarde. Provavelmente tu já assistiu o filme. Tá? E ele é muito legal porque ele tem muitas relações humanas ali, te faz pensar sobre algumas coisas e no final tu vai ficar apaixonado e vai querer ler os outros livros do Nicholas que foram adaptados, que são maravilhosos. Eu simplesmente amo Nicholas Sparks. E agora eu vou te indicar um dos meus livros favoritos da vida, que é As Crônicas de Nárnia. Antes de mais nada, eu vou te pedir assim, ó, não te assusta com o número de páginas que o volume único tem, tá? O volume único, ele vem com todas as histórias nele. Elas estão em ordem cronológica, não em ordem de lançamento. Quando eu li, antes de eu ler, eu fui pesquisar se eu lia em ordem de lançamento ou em ordem cronológica. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler na ordem. Aconteceu isso no passado, está acontecendo isso no presente e vai acontecer isso no futuro. Eu gosto dessa ordem. Tem gente que gosta da ordem de lançamento. Assim, ele é uma fantasia um pouquinho mais complexa. Tá? Tu vai treinar um pouco mais a tua imaginação, mas vale muito, muito a pena. Esse é um livro que, para mim, o final dele foi maravilhoso.
incrível. Eu sei que o tamanho do livro, ele tem mais de 700 páginas, esse volume único. Então, assim, pode ler um pouquinho hoje, um pouquinho daqui 2 dias, vai aos pouquinhos ali para te saborear bem a história, ficar bem inserido nesse mundo, e eu te garanto que é uma história linda, linda. E o livro que eu vou te indicar agora é Marley e Eu. Então, esse livro, ele é maravilhoso. Ele é um livro de memórias, né? Mas a escrita é bem tranquila, é bem leve. À medida que a história vai sendo contada, tu vai entendendo que são memórias do protagonista ali, da família, com o cachorrinho. Provavelmente tu já assistiu o filme, é um filme lindo, e o livro é lindo, lindo demais. Eu tenho certeza que tu vai terminar a história com o braço agarrado no teu pet, independente se for cachorro, se for gato, periquito, papagaio, peixe, tartaruga. E no outro braço tu vai estar agarrado na caixinha de lenço, porque tu vai chorar muito. E se tu não chorar, tu tá morto por dentro. Só isso que eu tenho pra te dizer. Olha só, vamos subir um pouquinho o nível agora das minhas indicações. Agora eu vou te indicar É Assim Que Acaba, de uma das minhas autoras favoritas, que é a Colleen Hoover. Esse é um livro que a escrita flui bem, só que o tema do livro ele é um pouco mais pesado, tá? É, tu sentiu assim que o romance ali, água com açúcar, é legal e tal, mas quer ler um pouquinho mais, assim, com coisa com mais drama, talvez assim com histórias mais reais, assuntos mais reais do cotidiano. Esse livro que eu te indico, ele aborda um assunto extremamente importante, tá? Mas eu tenho um alerta para te fazer. Antes de ler esse livro, dá uma lida na lista de gatilhos, tá? Porque o assunto dele é bem forte, mas é maravilhoso. E tem a adaptação dele, tá? Que foi lançada no passado. Então, se antes de ler tu quiser dar uma assistida para ver como é que tu vai se sentir, é legal também. E eu vou te indicar mais um da Colleen Hoover, porque eu amo, simplesmente eu amo essa mulher, que é Verity. Esse foi o primeiro livro dela de suspense. Esse livro é um thriller, na verdade, tá? Também, a Colleen, ela é maravilhosa porque ela escreve coisas assim que tu fica totalmente imerso na leitura. Não é uma escrita densa, porém Verity, por ser um thriller, ele tem partes que são mais misteriosas. Assim, tu vai ter que ir lendo e pode te causar algum sentimento de apreensão. Para mim foi um dos melhores livros que eu já li. Confesso para vocês que quando eu li a primeira vez, eu já li ele 2 vezes. Quando eu li a primeira vez, quando eu terminei, eu fiquei completamente surtada e eu fiquei procurando pessoas com quem eu pudesse conversar sobre, para entender se esse livro tinha causado a mesma coisa nas outras pessoas também, tá? E assim, por ser um thriller, sério, gente, tu lê uma página e aí daqui a pouco tu tem que ler outra, porque tá sempre acontecendo alguma coisa e tu precisa saber o que realmente aconteceu, o que tá acontecendo nessa história. Aí tu não consegue guardar o livro. Claro que eu vou deixar a indicação de um mistério aqui, da rainha dos mistérios, Agatha Christie. Eu vou trazer um dos melhores livros dela, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Mas esse livro tu precisa ler com um pouquinho mais de atenção, porque ele é cheio de detalhes, ele tem bastante personagens e muitas dicas. Então é um livro para te ler realmente com calma, tranquilo, porque assim, vai chegar um momento da história que tu vai ficar te questionando quem foi o assassino. E tu vai começar a ter as tuas teorias, vai começar a confabular e pensar, meu Deus, quem foi que fez isso e tal. E eu nunca acertei um assassino dos livros da Agatha Christie. Pra vocês terem ideia, eu já li um livro dela, eu não vou falar o nome, tá? Que o assassino era o narrador da história, era quem estava contando a história. E aí, simplesmente eu fui completamente enganada e eu adorei. Um dia eu vim te indicar ele também, tá? E o último livro que eu vou te indicar é Atmosfera, da Taylor. É uma das minhas autoras favoritas também. Confesso que Colleen Hoover e Taylor estão ali, ó, lado a lado. A Taylor eu descobri há pouco tempo, a Colleen Hoover já vem de anos aí que eu leio ela. E, assim, Atmosfera, ele é uma leitura um pouco mais densa, tá?
Os livros da Taylor, ela costuma trazer ali para a história bastante termos técnicos da profissão da personagem. Tá? Normalmente, as personagens da história dela são mulheres, e são mulheres muito fortes. Ela traz uma representatividade muito legal. Tá? Então, a Atmosfera, ele é um livro um pouco mais denso, em termos técnicos, de coisas que a gente não está muito acostumado. Ele fica indo e voltando entre passado e presente, mas logo tu te acostuma. E assim, eu terminei esse livro completamente desidratada, eu chorei muito. Foi uma das melhores histórias que eu já li, tanto da Taylor quanto de livros. Então, assim, eu sempre vou indicar essa leitura também. E é isso, esses foram os 10 livros para te começar ou retomar o hábito da leitura. Eu já fiz um vídeo também de dicas para te iniciar ou retomar, né, o hábito da leitura, já está aqui no canal. Então dá uma conferida lá e te inscreve aqui, deixa o teu like. Conta para mim aí nos comentários se tu já leu algum desses livros, se tu tem interesse em ler algum deles, né? Me segue lá no Instagram, no TikTok. Vamos ser amigos, vamos falar de livros. Então é isso, fica esperto que logo logo eu tô fazendo mais um vídeo aí para vocês também. Um beijo e até o próximo. Tchau!